Olá, irmãos, graça e paz, nosso Senhor Jesus esteja com você neste dia. Quero aqui, neste momento, trazer para você uma mensagem, uma palavra para encher o teu coração, para que você esteja cheio de fé, motivado, cheio de alegria. Porque o nosso Deus, Ele é assim. Ele quer nos ver bem, felizes, satisfeitos, e isso em todo o tempo. Independentemente de qual seja a situação em que você esteja vivendo, o desejo de Deus é que nós estejamos felizes e bem. Amém? Então nós vamos ler alguns trechos da Palavra de Deus e vamos estar refletindo um pouco sobre esses assuntos. Vamos abrir a nossa Bíblia aí no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 59. Diz assim: Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Esse texto é um momento em que Jairo, que estava com a sua filha doente, quase que morrendo, foi à procura de Jesus para pedir ajuda para que Cristo a curasse. Fico pensando que certamente ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. Quem era Jairo? Jairo, ele era um homem importante para a religião judaica daquela região. Ele era chefe da sinagoga, que era o local de culto para o povo ali. Porém, ele estava com a filha sofrendo, enferma, e procurou a Cristo. E quando ele estava ali, indo em direção à sua filha, para que Cristo pudesse curá-la, alguém chega e diz para ele: Não incomode mais o mestre, a sua filha já está morta. Uma notícia terrível chegou para Jairo naquele momento. Nesse tempo, nós temos ouvido notícias terríveis, notícias ruins, notícias que nos trazem tristeza, notícias de morte. São notícias que muitas vezes não é exatamente situações que diz respeito à nossa vida direta, mas diz respeito ao nosso povo, o povo do Brasil, aos homens, a este mundo em que nós vivemos. E muitas pessoas têm morrido e isso tem gerado muito pânico e medo no coração das pessoas, mesmo aqueles que são cristãos. Então, pensando nisso, essa palavra, ela chama a nossa atenção para observar o que acontecia ali com Jairo e que Cristo, ele chama a atenção de Jairo e diz: crê somente, não temas. Cristo fala para Jairo não temer. A palavra temas, falada por Cristo, é uma palavra que na língua grega, em que o Novo Testamento foi escrito, ela é traduzida como temas, como temor, mas que na língua original seria phobeu. Phobeu é pânico, é estar aterrorizado por conta de algo. Mais especificamente, pôr em fuga por medo. Quando as notícias ruins chegam, a tendência é essas notícias colocar algo em fuga, fazer com que algo da nossa vida saia fugindo. E o que é isso que sai da nossa vida fugindo? É a fé. A fé, ela vem pelo ouvir, tanto o que é bom quanto o que é mal. Quanto mais você ouve, mais você é afetado ou beneficiado. À medida em que você ouve a má notícia, à medida em que você ouve essa notícia que te causa medo,
automaticamente gera a ausência de fé. O que precisamos fazer então? Abrir os nossos ouvidos para a palavra de Cristo. Cristo dirigiu a palavra para Jairo e disse: olha, não temas. Ou seja, Cristo chamou a atenção para que ele não permitisse que acontecesse a fuga da fé. Cristo motiva, dá uma palavra que possa fazer, que faz com que ele mantenha-se firme. Não temas, creia somente. A palavra creia nesse texto significa estar persuadido de algo, significa acreditar, depositar a confiança em. É um conceito que vem da palavra grega pisteuo. É isso que vem dizer, estar persuadido de algo. Então Cristo dizia para Jairo: não temas, creia somente, ou seja, somente esteja persuadido, convencido, deposite a sua confiança total em mim. Eu quero que você medite sobre isso nesse dia de hoje. Quero que você gaste tempo refletindo sobre se você realmente pode confiar em Cristo. Eu quero que você seja motivado pela palavra. Amém? Quando nós vamos para o Salmo de número 23, no versículo 3 e 4, diz assim: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O salmista Davi, certamente ele viveu momentos de tristeza, de dificuldades e que afligiram o coração dele. E ele clamou: restaura-me o vigor. Ou seja, tem alguém que é capaz de fazer isso em nós. Foi a palavra que Cristo deu para Jairo. Cristo estava restaurando o vigor de Jairo. E aí o salmista Davi ele segue dizendo: olha, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei, porque tu estás comigo, não temerei perigo algum. Você não deve temer. Faça aquilo que é preciso. Seja prudente, mas seja corajoso em Deus. Mantenha a sua fé em alta. Vamos meditar outro texto que está em Jeremias, no capítulo de número 6, no versículo de número 24 e 25, que diz assim: ouvimos os relatos sobre eles, e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as da mulher que está dando à luz. Não saiam aos campos, nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada e a terror por todos os lados. De certa forma, aterrou hoje por todos os lados, por conta dessa pandemia em que estamos vivendo. Os relatos que chegam aos nossos ouvidos são coisas que nos fazem estremecer o coração. Mas a palavra de Cristo é diferente. Não temas, creia somente. Você tem um Deus, você tem um Pai, um bom Pai que cuida de você. Vigie naquilo que sai dos seus lábios. Provérbios capítulo de número 18, versículo 21, diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. A língua tem poder. Quando você fala, você está liberando palavras que você mesmo vai ouvir e vai gerar uma fé. Então libere a palavra de Cristo. Diga com coragem, tendo consciência daquilo que é
verdadeiramente a presença de Deus em você, porque você sabe que Ele está com você. Então você diz: você está comigo. Eu sou o teu filho amado. Eu sou abençoado. É assim que você tem que dizer. Não se deixe dominar pelo medo, pelas situações, pelas notícias. Não se deixe ser guiado pelas emoções. Use a palavra. Use a palavra como um escudo, é o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo de número 6, no versículo de número 16. Ele diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o escudo. Levante ele. O que é fé? Estar persuadido. A palavra te garante que você está guardado, que Ele está com você. Ele é Emmanuel. Já falamos um pouco sobre isso no vídeo anterior, na semana passada. Então, meu querido, não se deixe abalar e se abater por conta de tudo que você tem vivido. Adore ao Senhor, louve a Ele, cante louvores, fale de coisas boas. Escolha viver uma vida assim, motivada pela palavra do Senhor. Em Hebreus, para que eu possa encerrar essa nossa mensagem de hoje, Hebreus capítulo de número 11, versículo 1, o texto diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Fé não é dúvida, muito menos medo. Ela é certeza. Eu quero ler aqui em uma outra versão que eu gosto muito, para que você possa também ser inspirado, motivado por essa palavra. O que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. Eita, glória a Deus, que maravilha! Olha, é a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver diante de nossos olhos, ainda que ainda não possamos ver, mas é uma convicção segura. Quem que faz isso? A palavra nos recorda que a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve, mais fé você vai ter, mais convicção segura você vai ter. Meu querido, se apoie nisso. Ela é o teu escudo. Use a fé. A palavra de Deus, ela traz essa mensagem para você. Essa palavra é o Evangelho de Cristo, é a boa notícia para o seu coração neste dia de hoje. Mantenha-se firme. Cristo é a nossa segurança. Ele é o nosso escudo. Beleza? Shalom para você. Até breve.